Bora lá, então agora. Vou ficar só no celular, o computador está. Perfeito, Agora perfeito. ficou lindo, meu deputado. Bora lá, bora lá. É o computador que não deve estar com algum problema aqui. Boa noite, pessoal. É isso aí. Então agora a gente vai realmente iniciar aí a nossa live falando a respeito desse PL da devastação que virou lei e que estão querendo agora derrubar o veto do nosso presidente. Então, estamos aqui com o deputado Nilton Tato, estamos com Júlia, Daniel e Marcelo. E estamos aqui para fazer algumas perguntas, deixar o deputado falar a respeito do que está tramitando por aí, como que está o pé de tudo isso. E vai ser um prazer te ouvir, deputado Nilton Tato. Mais um prazer a gente se reunir de novo, se encontrar de novo, para a gente falar sobre sustentabilidade. Bora lá, estou aqui à disposição e precisamos muito de agitar, principalmente nas redes sociais, porque está convocada a reunião do Congresso Nacional para amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, e está na pauta, então, a votação dos vetos do PL da devastação, tá? E tudo indica, então, que vai ser votado mesmo amanhã, porque até agora tenho até uma reunião mais tarde, mas não há margem de diálogo e de negociação. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e é importante, então, fazer essa mobilização daqui para amanhã para a gente ver se consegue, entendeu, através da pressão pública, influenciar os deputados e os senadores. Maravilha, meu deputado. Júlia, se apresenta e faça também aí, apresenta a pergunta para o nosso deputado Nilton Tato, meu querido. Boa noite a todos, boa noite, deputado. Meu nome é Júlia, eu faço parte da Frente Artística pelo Clima, um coletivo de arte e educação socioambiental de Recife, e também integro a Frente Brasil contra o PL da devastação. E acho que a primeira pergunta para a gente começar para público leigo, para as pessoas que ainda não sabem exatamente o que significa esse PL, essas leis que vão entrar para votação agora, será que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o perigo de derrubarem esses vetos amanhã? Quais podem ser as consequências para a população caso isso aconteça? Obrigado, Júlia, pela pergunta. É importante as pessoas saberem que se trata da principal lei ambiental do Brasil, tá? Que a gente chama ela de lei mãe, né, do ponto de vista ambiental. É ela que define se os empreendimentos, né, por isso que ela coloca os procedimentos para você analisar qualquer empreendimento em qualquer cadeia produtiva, se ele traz benefícios para a sociedade ou se ele traz prejuízos. Então, quando alguém quer fazer um empreendimento, seja na área da mineração, seja da agricultura, ou construir uma fábrica, seja lá do que for, tá? Evidentemente que quando você faz um empreendimento, ele tem benefícios para a sociedade, gera emprego, né? Produz riqueza, bens, né? E, por outro lado, você também precisa avaliar que aquele empreendimento, dependendo do tamanho, dependendo do tipo do empreendimento e dependendo do local, ele pode trazer impactos para o meio ambiente e impactos para a sociedade, para a comunidade. A gente tem uma série de exemplos de empreendimentos que, por falta, inclusive, de fazer um bom licenciamento ambiental, trouxe impactos. Por exemplo, está na memória de todos aqui, né, Mariana e Brumadinho, tá? Só para a gente dar um exemplo aqui, tá? E aí, o que é que naquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, Câmara e Senado,
foi aprovado que você desmontava praticamente todo esse processo de licenciamento, flexibilizando muito a legislação, inclusive com vários artigos que vão contra direitos consagrados na própria Constituição. Estou falando de povos indígenas, de quilombolas, tá? De não prever impactos ambientais que ia para toda a sociedade, tá? Não prever impactos, por exemplo, para uma cidade quando tem um grande empreendimento próximo da cidade, que aí vai um volume grande de trabalhadores para essa cidade, e ali tem impacto para a saúde, tem impacto para a educação, para o transporte, enfim, para todos os serviços e equipamentos públicos na cidade. Tá? É só a gente pegar aqui, por exemplo, a cidade de Altamira, quando foi da construção de Belo Monte. Teve um inchaço na cidade e acabou que Altamira se tornou a cidade mais violenta do país. E aí eles não preveem mais, por exemplo, de você analisar esse impacto e você ter recursos para poder compensar esses impactos, mas também para não dar os instrumentos necessários para o poder público. Estou falando principalmente o IBAMA no âmbito federal, mas também os órgãos licenciadores dos estados e no município, dependendo do tamanho e o tipo, né, de licenciamento ambiental, não dá o poder de fazer esta análise e determinar o que é que precisa fazer para mitigar os impactos, para compensar. Mitigar, eu falo assim, olha, vai ter o impacto, mas os impactos que vai ter, ele pode ser menor do que os fatores positivos do empreendimento. Mas você precisa, então, mitigar aquele impacto. Ou compensar, por causa do impacto, se tem prejuízo para o meio ambiente, se tem prejuízo para as comunidades. Então, a legislação, da forma como ela foi aprovada aqui, o projeto de lei, ele tinha uma série de artigos inconstitucionais, que iam contra direitos, e muitos retrocessos ambientais com prejuízo para o país como um todo. Tá? Aí o presidente Lula fez mais de 70 vetos desse projeto. E agora vai ser analisado amanhã esses vetos que o presidente Lula fez. Então, se o Congresso Nacional, e aí, quando a gente fala Congresso Nacional, é a reunião conjunta Câmara e Senado. Se o Congresso Nacional, ao analisar esses vetos do presidente Lula, se manter os vetos, a gente tem uma legislação melhor, tá? Então, atualiza ela, mas sem retrocessos ambientais e sem confrontar direitos, tá? Constitucionais também de povos e comunidades tradicionais. E também direitos difusos do ponto de vista do direito ambiental, porque direitos de toda a sociedade. Se por acaso o Congresso derrubar os vetos, que acontecem em votação, primeiro na Câmara e depois no Senado, mas numa reunião conjunta, nós voltamos à estaca zero, que era aquela lei, aquele projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, que representa, então, muito retrocesso, desmonte e vários artigos incondicionais, com prejuízos sérios para comunidades, com prejuízo sério para o meio ambiente e prejuízos para o Brasil, tá? Principalmente no momento em que a gente sai de uma COP, onde, né, o Brasil ganhou protagonismo, né, não tanto por aquilo que foi do acordo que está, mas para o debate do enfrentamento da crise climática. Então, para a imagem do Brasil, vai ser muito ruim, inclusive do ponto de vista econômico. Estou falando, inclusive, para os setores econômicos, tá, que protagonizam, né, aqui dentro do Congresso Nacional, esses retrocessos que eles querem fazer aí, derrubando os vetos do presidente Lula. Maravilha. Daniel, alguma pergunta? Se apresente, faça uma pergunta para o nosso deputado, por favor. Deputado, primeiro eu tenho que agradecer a toda a luta que você tem feito há tanto tempo aí, pela nossa terra, pela nossa agricultura familiar, pela nossa população, pelo povo brasileiro. E eu sei que está muito difícil essa situação, né? Eu sou Daniel, sou aqui do sul de Minas Gerais, nós estamos aqui às voltas com todo o debate geopolítico dos terras raras, né, que é a galinha dos ovos de ouro do Trump, né, que está atrás aí do Brasil, querendo negociar para todo lado. Eu teria duas perguntas, deputado.
A primeira, eu tinha compreendido que havia algum tipo de acordo com relação aos vetos do presidente Lula, quando ele acordou, por exemplo, de fazer aquela medida provisória com relação aos projetos estratégicos, né? E com isso, talvez, chegar a um acordo para a aprovação dos vetos, né? Me parecia que isso era algo que estava avançado. Entretanto, eu não sei o que foi que levou, e talvez seja essa a pergunta, o que levou o Congresso a essa quebra, mais uma quebra, né? Porque esse Congresso é difícil, não sei como é que o senhor deputado aguenta, né? Mas enfim, mais uma vez a gente vê a dificuldade da gente poder chegar aos acordos anteriormente programados. Não sei se é a indicação do Jorge Messias ou se algum outro fato que aconteceu. O que você pode analisar e de que maneira nós podemos pressionar os deputados da nossa região para que eles possam aprovar os vetos e não entrar nessa catástrofe tremenda. A minha outra pergunta eu vou deixar mais para frente, Bruno, que é sobre os terras raras. É uma pergunta muito pontual. É difícil a gente dizer o que é que está pegando de fato para colocar em votação esses vetos que poderia ser jogado para frente. Não precisaria estar votando agora, tá? Não é uma obrigatoriedade analisar esses vetos, porque você já tem histórico de vetos que ficam, às vezes, anos para ser analisado, tá? Então, evidentemente que tem outros fatores, porque quando o presidente Lula fez os vetos e mandou, de forma separada, a medida provisória para os projetos estratégicos, estou falando que aquilo que já é um procedimento que já tem, então, projetos principalmente de interesse maior, podemos dizer assim, aqueles que estão previstos, inclusive, no PAC, a Casa Civil já envia e ele entra na frente no processo de licenciamento no IBAMA. O que coloca agora na medida provisória é que você manda, ele entra na fila, na frente, mas a partir de uma seleção, né, ou de uma escolha, ou de uma definição do Conselho de Governo, que aí envolve, né, vários ministros. Então, não é mais a Casa Civil, vários ministros de estados que determinam, tá, quais projetos têm prioridade e devem entrar no licenciamento especial. E o licenciamento especial, ele assegura os procedimentos que a gente já tem no dia de hoje em dia. A única coisa é que depois de preparado todos os estudos, o empreendedor feito todos os estudos exigidos pela legislação, tá? Ele tem um prazo de um ano para dar o seu parecer, tá? Mas, por exemplo, se durante o processo ainda faltar documentos ou estudos mal feitos, né, que a maior parte das vezes acontece, tá? Não está contando ainda o ano, conta o ano depois de tudo preparado, tudo pronto, e aí para ter uma palavra final do IBAMA. Então, naquele momento, quando fez, então, né, fez a quantidade de vetos e mandou uma medida provisória do licenciamento especial para os empreendimentos estratégicos, tá? E mandou um projeto de lei em regime de urgência para sanar os buracos que ficaram por causa dos vetos em muitos artigos, tá? Porque você tem artigos inteiros que são vetados, vetos, e tem parte de artigos que são vetos, que totalizam lá 70 e poucos, tá? Então, ali você ficou com um projeto, com uma lei cheia, com vários buracos, e por isso que veio o projeto de lei que está aqui para ser analisado. Então, naquele momento, foi feita uma concertação, um diálogo com os diversos atores, inclusive do setor do agronegócio, que é quem mais protagoniza, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, bancada ruralista, que protagoniza e que puxa, entendeu, esses retrocessos. Evidentemente que tem o apoio da CNI, da CNA, tem o apoio também da mineração e assim por diante, tá? De vários setores econômicos, tá? Mas foi feita essa concertação na época, tá? Para poder, né, no momento dos vetos. Aí, evidentemente, que agora tem outros fatores que levam a pautar nesse momento os vetos, tá? Para querer analisar. E aí tem de tudo, tá? Tem desde
Pode ser, estou falando de hipótese, a gente nunca vai saber direito o que é que está em jogo aí. Então, você tem, né, porque quem convoca a reunião é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, e pode estar puto, entendeu, com a nomeação do Messias, né, com a indicação do Messias, tá? Mas também podem estar aproveitando, porque é final de ano, aí querem que libere mais emendas, aquelas emendas de comissões, tá? Porque, mesmo que seja impositiva, depende do governo liberar, tá? Então pode ter vários fatores que está colocado. Ou eles podem ver em uma conjuntura, né, que acha que é o momento adequado para eles liberalizar da forma como eles queriam originalmente, quando da aprovação do projeto na Câmara e no Senado. Muito obrigado, deputado. A segunda pergunta, nós estamos vivendo aqui no sul de Minas Gerais, no Planalto Vulcânico, uma situação que é complicada para o nosso país. O presidente Lula, ele tem afirmado, né, nos espaços na COP30, em outros espaços, inclusive nacionais também, que os minerais críticos estratégicos não vão sair daqui da forma bruta para serem explorados fora e que a gente vai lutar para garantir a nossa soberania nacional. Entretanto, ao mesmo tempo, nós vamos votar aqui no estado de Minas Gerais, já nessa sexta-feira, o licenciamento ambiental das maiores reservas de terras raras do Brasil para empresas australianas, em forma bruta, em acordos aí que passam pelo governo da Austrália, junto com o governo dos Estados Unidos, um corredor de fornecimento de terras raras, envolvendo inclusive o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e produção de data centers. E o que nós estamos tentando dizer, enquanto território aqui do Planalto Vulcânico do Sul de Minas Gerais, é que seria necessário que houvesse uma suspensão desses processos de licenciamento ambiental, enquanto o Brasil não constrói uma política nacional de minerais críticos estratégicos que garanta a soberania nacional e a escuta e preservação dos territórios, para que não se transformem em territórios, em zonas de sacrifício. E aí eu quero saber um pouco a sua opinião, porque esse tema está muito quente, ao mesmo tempo ele é muito desconhecido, e nós aqui no Planalto Vulcânico do Sul de Minas Gerais, que envolve os municípios de Caldas, Poços de Caldas, Andradas, Águas da Prata, Botelhos, um conjunto de municípios aí com mais de 200 mil habitantes, estamos nos sentindo sós, porque a gente vê a fala do nosso presidente, mas ao mesmo tempo nós não estamos vendo o momento da gente poder garantir a soberania, porque pode ser que na sexta-feira sejam aprovados esses licenciamentos ambientais. Queria saber a sua opinião. Não seria mais prudente nós paralisarmos ou suspendermos até que se construa uma política nacional que garanta a soberania, a preservação ambiental e até mesmo a formação da cadeia produtiva dos terras raras para uma transição ecológica justa e que possa garantir também aí uma melhoria das condições de vida da nossa população? Eu vou tentar ser bem objetivo aí. Primeiro, são minerais críticos não para nós, é mineral crítico para Estados Unidos, para a Europa. Para nós, esse mineral nós devemos encarar como minerais estratégicos. E, de fato, são estratégicos você pensar na transição energética, tá? Então, dentro dessa perspectiva que nós precisamos abandonar os combustíveis fósseis, carvão e petróleo, tá, que são os maiores causadores do aquecimento global. Tá? Então, esse é o debate do ponto de vista estratégico. Evidentemente que nós precisamos, se a gente tem esta oportunidade, pelo Brasil, por aquilo que o Brasil tem, nós precisamos avaliar de forma estratégica e não podemos internamente cometer os erros históricos, né, de como sempre foi a exploração dos recursos naturais, em especial da mineração, tá, de que nós precisamos agregar valor aqui e também, né, não cometer os erros do ponto de vista dos impactos para tanto da relação com os trabalhadores, a relação capital-trabalho, tá, e também dos impactos para o meio ambiente e dos impactos também para as comunidades da mineração. Então, se ela é estratégico,
nós não queremos só esverdear a economia, tá? Nós queremos fazer uma transição que seja justa. E quando é a transição justa, nós precisamos aproveitar e que leve em consideração, tá, esse debate de como reconhecer os direitos trabalhistas e os direitos sociais, tá? E dentro de uma estratégia de soberania e de agregar valor. Então, é um pouco esta perspectiva que representa também a própria fala do presidente Lula. Aí, o que é que tem? Tá? Vamos lá. Primeiro, o que é que está previsto aí nesse autolicenciamento? Então, você pode ver que, inclusive, mineração, dependendo pode, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Mariana e Brumadinho. Se derrubar os vetos que estão aí nesta lei de licenciamento, do PL da devastação, você pode ter um autolicenciamento, quer dizer, você pode fazer uma mineração, né, dizendo para o Estado, dizendo para o poder público que você vai cumprir a legislação e que está tudo ok, e depois, evidentemente, o poder público vai verificar se você fez aquela mineração, né, aquele empreendimento, se está tudo de acordo com a lei. Depois, evidentemente, feito a desgraça, não tem mais como voltar atrás, entendeu? Tá? Então, só para falar assim, se derrubar os vetos, tem esse problema aí do autolicenciamento no caso de mineração, como vários outros tipos também de empreendimento. O que a gente tem hoje? Tem um grupo de trabalho criado no âmbito do governo federal, tá, para analisar justamente de como que o Brasil deve tratar, tá, a exploração desses minerais estratégicos. Tá? Então, está se trabalhando uma política dentro do Executivo. Por outro lado, você tem, tá, aqui dentro do Congresso Nacional, também projetos de leis que tratam disso. Por isso que nós precisamos ficar atento, porque tanto do veto amanhã, tá, trata disso aí, de certa forma, como também dos projetos que estão aqui dentro, que podem ir no caminho, tá, que não aquilo que eu falei no início, que é a preocupação nossa de como que a gente deve, né, trabalhar esses minerais estratégicos de interesse de toda a população, de interesse do país. E, evidentemente, quando eu falo de não cometer os erros, é de todo o cuidado, né, de falar assim, olha, unidade de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas, onde afeta comunidades, tá? Não é, entendeu? Não tem que ter o licença, não tem que ter a exploração, tá? Então, tudo isso precisa daqui para frente. Mas volto a dizer para vocês, tá, que essas coisas independem, às vezes, da vontade do governo, depende daquilo que se estabelecer em legislação e em lei. Tá? E aí, especificamente desse que você está falando, eu não sei se é licenciamento no âmbito federal, se é no Estado. Eu agradeço muito. Sim, é o licenciamento do Estado, e é o que nós temos pedido, né? É a suspensão dos direitos minerários, que aí são atribuição do nível federal, porque, de fato, está agendado para dia 28 de novembro serem licenciadas as principais reservas de terras raras do Brasil, que são a segunda reserva mundial de terras raras, né? Então, essa é a nossa preocupação. Muito obrigado, deputado. Muito boa pergunta, muito boa resposta, parabéns em todo tato. E aí vem uma pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta, que é essa questão do que está acontecendo, né? O LAC, né? Que é a licença por adesão e compromisso, que aí seria uma autodeclaração, e também um problema que a gente vê que o veto também está batendo, que é a transferência de poder excessivo aos estados. Ou seja, justamente o que o nosso companheiro está dizendo aí é sobre essa questão que aí fica nos estados um poder excessivo, aí fica muito mais fácil às vezes de, não estou afirmando o que vai acontecer, mas fica muito mais fácil de você pegar um fiscal, pegar alguém e que ele receba algo ilícito para dar essa declaração para você. Então, Nilton, deputado, o que você pensa assim, ó, esses 63 pontos é ou não é excessivamente necessário mesmo? É uma coisa extremamente necessária, ou daria para passar batido e as pessoas que vão votar poderiam votar com outro pensamento que não o nosso? O
Porque nós pensamos que tem que manter os 63 vetos do presidente Lula, que é para tirar esse poder excessivo dos estados e dos municípios, que é muito mais fácil você comprar um cara aqui da prefeitura, um fiscal, e um fiscal do governo, do que do governo federal, você fazer uma licença ambiental corretamente, que vai ter um estudo de impactos ambientais. Então, explica para o pessoal, porque às vezes é isso que eu falo, eu moro no interior de São Paulo, você sabe, aqui em Lins, a gente já fez algumas audiências públicas aqui, a respeito do nosso Rio Tietê, a respeito aqui do nosso Rio Dourado, mas isso é importantíssimo para o nosso povo aqui, mais sertanejo, mais da periferia do estado, entender. Fala para a gente, esses 63 pontos, para você, é importante ou daria para deixar passar batido? Sim, são importantes porque, como eu disse, quando a definição do que deveria ser votado, foi feita uma análise dentro do governo, dialogando com todos os setores, estou falando da sociedade civil, dos setores produtivos, com a academia, com todos os ministérios que têm a ver, tá? Nós estamos falando aí do governo como um todo, e dialogando, inclusive, também com os entes federativos. Nós estamos falando com as representações de governos de estado e de governos municipais. Hoje, por exemplo, você já tem uma definição do que tem que ser licenciado no âmbito federal, o que tem que ser licenciado, que pode passar para os estados. Eu diria assim que 5% dos empreendimentos no Brasil são licenciados pelo IBAMA. O restante é repassado para os estados e repassado para os municípios. Tudo isso depende do tamanho, do tipo e do local do empreendimento. Então, para citar aqui exemplo, tá? Então, por exemplo, evidentemente, o que eu estou falando aqui, se não derrubar os vetos, tá? Se derrubar os vetos, tá? Empreendimento, eu volto a dizer, do tamanho, como Mariana e Brumadinho, pode ser autolicenciamento, tá? Então, depois, tá? Então, estou falando assim, se fosse uma coisa bem menor, ela pode ser. Então, isso já está previsto, tá? Mas o STF falou, ó, médios empreendimentos, tá, com médio impacto, tá? Não pode, tá? Então, ele pode ser para o Estado, mas dependendo do tipo, onde, né, e tal. Então, só para dar um exemplo. A outra coisa que derrubando os vetos vai causar, que é quando a gente fala uma guerra fiscal, ambiental, tá? As pessoas falam, pô, mas a mineração só tem naquele estado, não tem como fazer. Tudo bem, a mineração só tem aqui. Mas vamos pegar uma outra indústria qualquer, tá? Uma indústria de roupa, uma indústria de calçado, uma indústria de carro, e assim, qualquer outra. Entre instalar em São Paulo, na Bahia, na Paraíba, no Amazonas, né? De repente, o empreendedor vai instalar onde tem menos exigência do ponto de vista ambiental, com prejuízo para a sociedade como um todo, né? Pode ser mais poluente. Então, pode ser que, de repente, aqui no Distrito Federal não é considerado tão poluente, né? Você pode tal empreendimento. E aí pode ser que o empreendimento que era para acontecer lá em Minas, que pode ter uma legislação, entendeu, mais dura do Estado, aí ele vai fazer aqui em Brasília. Só estou falando assim, então ele pode criar essa guerra fiscal, ambiental, de disputa para ver quem dá mais facilidades no processo de licenciamento. Tá? Só para a gente ter aqui como comparativo, tá? Que na reforma tributária debateu, e a gente vai superar isso aí, quando ela começar a entrar em vigor a partir do ano que vem, nós acabamos, que era uma coisa muito ruim, a guerra do ICMS, tá? E todo mundo sabe o quanto que isso é ruim, entendeu? Para o país, e inclusive para muitos estados que às vezes não têm a mesma força política de estados com mais poderio político e econômico. Boa. Nós estamos aí também com o Guilherme. Cadê o Guilherme? O Guilherme estava aí agora. Guilherme? Opa, então faça a pergunta aqui, se apresente e faça a pergunta para o nosso deputado aí. Estamos ouvindo. Eu vou tentar aqui, porque a conexão aqui não está muito boa.
Aí, se der errado, vocês me avisam. Mas, boa noite, deputado. Meu nome é Guilherme Viana, eu faço parte do Mortal Via Aldeia Beberibe e da Frente Brasil contra o PL da Devastação, né? Inclusive, Meu amigo, tá difícil, tá ruim. Povos, realmente é só com a força, tá lembrado. Tá ruim, né? Tá cortando bastante o seu áudio, infelizmente. Não pode ser por escrito a pergunta? Pode ser por escrito e aí manda aqui no chat por escrito. Boa. E aí a gente fala com o nosso deputado e o nosso deputado também vai respondendo. Pode ser assim. Olha, enquanto ele vai escrevendo, pedir para a Júlia, né, falar a respeito das perguntas que ela tem, né, que ontem a gente teve uma reunião, né, e aí a Júlia expôs algumas coisas a respeito desses vetos, né, Júlia? Opa, boa noite, gente, novamente. Um assunto que eu queria trazer aqui, deputado, que eu acho de extrema importância também, é sobre os povos e comunidades tradicionais, as comunidades indígenas. A gente sabe que esses vetos, eles são potencialmente perigosos para essas comunidades que já estão mais vulnerabilizadas, né? Também as pessoas que moram em favelas, em outros tipos de comunidade, que moram no campo, e que os conflitos no campo, eles já são muitas vezes potencializados por conta de licenciamentos mal feitos ou da falta de licenciamento em empreendimentos que estão invadindo as áreas dessas comunidades tradicionais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e gostaria também de entender quais são os pontos que podem cair dentro desses vetos, que são mais potencialmente perigosos e como que isso se articula também em relação à questão da demarcação das terras indígenas, da titulação dos territórios quilombolas e principalmente dessa questão dos conflitos no campo. Júlia, se derrubarem os vetos, 60% das comunidades, das terras indígenas, que não têm ainda o processo final de demarcação, elas não serão consideradas do ponto de vista dos impactos diretos, tá? Em empreendimentos que possam dar impacto. A mesma coisa ocorre com relação aos territórios quilombolas, que a grande maioria não tem ainda titulação. O outro aspecto é que não se cair, né, os vetos, também não são mais considerados impactos indiretos, tá, para as comunidades. Aí estou falando de comunidades em geral, tá? Como eu citei o exemplo para vocês antes, né? Se numa cidade vai ter um grande empreendimento, o processo de construção vai movimentar e levar para a cidade, para aquele município, um contingente muito grande de trabalhadores. Aqueles trabalhadores vão ficar por vários meses naquela cidade. Muitos vão, inclusive, com famílias. E ali o município não está preparado para atender serviços de saúde, de educação, e assim por diante. Todos os serviços e os equipamentos públicos. Então, hoje, no procedimento de licenciamento, precisa analisar estes impactos indiretos, porque são impactos que não estão relacionados diretamente ao empreendimento, mas aquele empreendimento, no seu processo de instalação, já está causando um impacto indireto, e que o poder público não tem a capacidade de absorver aquele impacto, tá? E por isso vai prejudicar a população daquele município, como também de quem vai morar lá, que depois não vai ter também, né, os serviços, né, públicos essenciais, entendeu, para a vida.
Então, tanto as comunidades, do ponto de vista do não reconhecimento, tá, de comunidades que ainda não conseguiram os seus direitos constitucionais, estou falando de comunidades indígenas, povos indígenas, que ainda não têm os seus territórios demarcados, por um problema que o Estado não cumpriu ainda com a própria Constituição, se isso vale para os quilombolas, e agora vem o Estado, se aprovar a lei, né? Se aprovar a lei, vem o Estado dizendo que olha, como não foi, o Estado não cumpriu, né, e não reconheceu aquele território, não deu o direito, tá? Pode fazer um empreendimento ainda que pode ter custo de sobrevivência para aquela comunidade. Então, é atingir duplamente o direito de sobrevivência de povos e comunidades tradicionais. Isso se derrubar, volto a dizer, se derrubar os vetos que o presidente Lula fez no projeto que tinha sido aprovado aqui no Congresso Nacional. Muito boa pergunta, Júlia. E muito obrigado pela resposta, Nilton Tato. Maravilha. Marcelo Naufal. Eu preciso rápido, que eu tenho que ir para uma reunião ainda hoje, tá? Tá. Marcelo Naufal, faz mais uma pergunta. Tem algumas perguntas aqui no chat. Uma delas é: está certo que a votação será amanhã? Está convocada e não tem desconvocação ainda, tá? Inclusive com a pauta, tá? E, então, está prevista para amanhã às 10 horas. Por isso que a centralidade de toda a mobilização agora, tá? Eu vi que vocês tinham levantado aqui, que queriam até fazer perguntas sobre a LAC, sobre judicializar depois, sobre a própria medida provisória. O foco daqui para amanhã, o foco é os vetos, são os vetos, tá? Boa. Tá? Porque o projeto de lei, depois ele continua aqui dentro, e a medida provisória continua aqui dentro, tá? Mas amanhã, o que é que vai votar? A urgência são os vetos amanhã. Por isso que toda mobilização precisa fazer em cima da não derrubada dos vetos amanhã. Então, é esse que é o fundamental. De hoje para amanhã, tem que soltar nas redes sociais, tem que fazer a pressão, tá? Porque está prevista a reunião e é bem provável que ela vai acontecer. Então, eu nem trabalho com a hipótese de que, de repente, ela vai ser cancelada, a reunião, tá? Evidentemente que aqui, tanto o governo como a gente, também da Frente Ambientalista, a gente trabalha, de que não tem necessidade de colocar agora, enfim, tudo isso a gente faz. Mas não podemos baixar a guarda e não fazer a pressão necessária para, se acontecer, a gente ir para o embate, tá? Então, não estou trabalhando nem com a hipótese da judicialização, a gente quer manter, quer ganhar a votação amanhã, é isso que a gente quer, tá? Somos realistas, mas não podemos, né? A realidade não é, como é que a gente pode dizer assim, nós temos que ser sinceros na análise da realidade, né, para poder fazer o enfrentamento e ir para a luta, é isso que nós vamos fazer, e vamos buscar para ganhar, é isso, tá? Nesse sentido do que o senhor está falando, deputado, eu acho que é importante que a gente saiba também se as mobilizações que estão acontecendo nas redes sociais, a partir dos estados, se elas estão chegando até os deputados, se isso está sortindo efeito, e na prática, o que tem funcionado mais para sensibilizar os deputados e senadores que ainda estão meio em dúvida se aprova, se não aprova, que esses deputados e senadores que a gente tem a chance de converter o veto para não derrubarem, de converter o voto para não derrubarem os vetos. Que estratégias que você acredita que são as mais efetivas nesse momento emergencial? Deixa eu falar para você, lembra quando eles tinham convocado a reunião só para analisar os vetos do licenciamento ambiental, tá? Na última convocatória, em cima, na véspera, ele cancelou a reunião, tá? Então, tudo pode acontecer, tá? Então, e por que ele cancelou? Porque a coisa ganhou uma repercussão muito grande nas redes sociais. E, evidentemente, a gente contava lá, porque estava
na véspera da COP. Tá? Então, pode acontecer novamente, e eu estou acreditando nisso, que de repente a gente consiga mobilizar novamente, tá, a sociedade, que possa constranger de manter na pauta amanhã, ou, no mínimo, influenciar no voto que os parlamentares vão dar, tanto deputados como senadores. Porque, só para entender, primeiro vota na Câmara, vamos supor, aí na Câmara, vamos supor, se por acaso na Câmara aprovar a manutenção dos vetos, já não vota mais no Senado. Mas se a Câmara votar primeiro, derrubado dos vetos, a gente tem ainda disputa no Senado, que pode manter. E aí mantém, tá? Então, para poder derrubar os vetos, eles têm que aprovar na Câmara e têm que aprovar no Senado, tá? Opa. Tá bom, Marcelo, posso ir? Calma aí, Marcelo, faça a sua pergunta saideira. Bem rapidinho, deputado, sem querer te atrapalhar. Ele estava aí te coçando, deputado. Foi muito boa a colocação da Júlia, de como a gente pode pressionar os deputados e senadores, né? Acho que as redes sociais são o maior veículo para isso, né? A pergunta é rapidinho, deputado. Parabéns pela sua atuação aí muito aguerrida na causa ambiental desde os tempos do ISA, né? E aproveitando para perguntar para o senhor a questão dos jabutis, né? Que são aquelas matérias estranhas à lei e que muitos deputados se aproveitam disso desde os tempos da Constituição recém-inaugurada. Com relação à emenda 102 da Mata Atlântica, que permite com que sejam desmatadas áreas de florestas primárias, secundárias, até em estágio médio de regeneração, o senhor vê alguma possibilidade de a gente manter a integridade da lei nesse caso? Como que o senhor vê isso? Muito obrigado, desculpa te atrapalhar aí. Não, viu? Deixa eu só te falar. No licenciamento, né, primeiro eu falo assim, aquilo que a lei da Mata Atlântica, ela obrigou a ter uma autorização do IBAMA para remover, tá, Mata Atlântica, né, e aí já em estágio de regeneração, tá? A lei da Mata Atlântica e esse dispositivo ele foi importante para a gente sair de um patamar de 110 mil hectares de desmatamento por ano para 10, 15 mil, que é o que vem nos últimos anos. Tá? Então, só para a gente... e aí, o que eles fizeram? Então, ele tira esse papel do IBAMA, autorizar, então ele destrói a lei da Mata Atlântica. Tá? Ele destrói... Não é jabuti, porque ele está dentro do processo de licenciamento, mas ele destrói, é um retrocesso, tá? Por isso que o presidente Lula vetou. E se derrubarem o veto, o risco que a gente tem é a gente retomar aquele nível de desmatamento que a gente tinha antes da lei da Mata Atlântica. É isso aí, olha, como o nosso deputado já respondeu, bem respondido, todas as perguntas que nós colocamos. Eu acho importante aí a gente agradecer ao deputado por mais uma vez ter se disponibilizado para atender aí o nosso chamado, vir bater esse papo conosco, e a gente agradece muito a visita do deputado, as respostas do deputado, e foi um prazer estar contigo aqui, deputado Nilton Tato, mais uma vez. Então, suas últimas considerações e sua despedida. Eu que agradeço, quero parabenizar toda essa mobilização que vocês têm feito aí contra o PL da devastação. Ele é fundamental, volto a dizer, a principal lei, né, ambiental que a gente tem no país, e nós temos que acreditar, ir para a luta. Tá? Então, a conjuntura não é propícia, entendeu? Né? O momento final de ano, as pessoas podem estar desmobilizadas, e é papel de todos nós aí fazer essa mobilização, tá? Para a gente ver se a gente consegue, né, manter
o mínimo que a gente conseguiu construir ao longo do tempo do ponto de vista da legislação ambiental e que corre risco agora. Porque quando a gente tem, entendeu, né, depende no governo, apesar das diversas contradições, tá, uma preocupação, tá, em garantir minimamente a legislação ambiental, entendendo que a agenda ambiental do enfrentamento da crise climática, ela também é uma agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil, a gente vê esses setores mais reacionários, mais atrasados, aquilo que a gente chama do agronegócio, tentando enquadrar o governo, fazendo essas amarras, né, e por isso que a gente faz. Então, por isso que a gente, nesses momentos, aquilo que a gente precisa juntar as forças, e aí eu fiquei muito feliz da reunião que a gente teve à tarde com o governo, e está todo mundo aí trabalhando para manter os vetos. E parabéns para vocês aí, e vamos para o pau aí na mobilização para tentar influenciar até amanhã, tá? E torcer, quem sabe, aí que saia da pauta. Mas é muito difícil, mas vamos lá, tá bom? Muito obrigado, e conte sempre com a gente aí, na medida do possível, a gente está participando aí com vocês. Valeu! Boa sorte lá, deputado. Muito obrigado. Vamos à luta. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlia Sabá, Marcelo, Guilherme, Luan também, que tentou entrar aí, mas infelizmente nós iremos agora terminar essa live. Foi um prazer estar com vocês. Esse foi mais um podcast trabalhista e hoje com a participação de cada um desses companheiros que estão hoje buscando que não caia esses vetos e que caiam os deputados a favor de todo esse trabalho aí, beleza? Boa! É isso. Todo mundo que quiser agora, vai lá, Marcelo, se despedir do pessoal. Bom, parabéns aí pela iniciativa, e eu que agradeço aí pela presença e pela participação também. Muito obrigado, né? Boa noite. Que isso, boa noite, eu que digo. Só um minutinho que eu vou colocar agora a Júlia para também se despedir do pessoal. Só um minuto. Aqui tá difícil, tá tudo travado, gente. Tá tudo travado, só um minuto. Hoje a gente estava aqui também no aprendizado, né? Nilton Tato aí se disponibilizou incrivelmente para trazer todas essas informações para a gente, e espero que essas lives elas continuem acontecendo, né? Isso é um espaço muito importante, tanto de formação, de informação, de trocas, de que a gente consiga estar acessibilizando as informações, né, sobre essas questões que muitas vezes são tão complicadas, é difícil a gente estar falando na internet, estar falando nas ruas sobre leis, sobre termos tão complexos, ainda mais com todas essas manobras, né, que o legislativo muitas vezes faz. Então, uma lei que era um número, daqui a pouco vira outro, e daqui a pouco esses termos já entram numa medida provisória, e aí a gente muitas vezes tem essa dificuldade de conseguir até mesmo entender, quanto mais passar essas informações com precisão. Então, esses espaços formativos aqui, eles são extremamente importantes. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente, que esteve acompanhando. E é isso, vamos seguir na luta, porque o PL da devastação, esse pacote da destruição, ele não pode passar. É importantíssimo para o nosso futuro que a gente consiga uma mobilização forte, uma pressão popular, e eu tenho certeza que tem muita gente junto nessa luta. Muito obrigada. É isso aí, Júlia, Marcelo. E também agradecer a todos os nossos telespectadores, pessoal que assistiu a gente, que acredito que também está engajado nesse mesmo trabalho de conscientizar o pessoal, de mostrar que as comunidades ribeirinhas, os indígenas, as comunidades quilombolas serão prejudicadas porque se houver uma autolicença, uma autodeclaração de licença,
nós teremos o mesmo problema que houve no início do país, que foi quando chegaram, dividiram as terras entre eles, e quando o indígena saiu da sua tenda, ele viu, ficou com uma Bíblia na mão e sem as terras que eram o seu chão, que eram o lugar onde eles caçavam, que se alimentavam e que dividiam, não tinham como propriedade sua, mas de todos. É isso aí, é um prazer a gente estar junto, Júlia, Marcelo, e vamos continuar nessa mobilização. Vamos continuar. E pegando no pé deles. Boa noite. Valeu, parabéns, obrigado. Boa noite, obrigado a todo mundo. Fomos!